E com isso, vou passar a palavra aí para o Pedro Pisa. Pedro é o diretor executivo na Solve, então participa do programa de Black Belt Enterprise Migration, tem praticamente todas as certificações aí da AWS, e vai poder falar um pouco sobre 4 estratégias principais de DR. Isso acho que vai ajudar a guiar as conversas dentro das salas. Então, Pedro, com você. Olá, boa noite, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui, rapidinho com vocês. E vamos lá, me digam quando vocês estiverem vendo. Então, queria começar falando um pouquinho sobre as 4 principais estratégias de disaster recovery. Esse tema é um tema muito discutido, a gente conversa bastante sobre isso com os nossos clientes, e uma coisa que a gente sempre acaba observando é que muitas vezes, principalmente os profissionais de tecnologia, né, quem trabalha com a parte de construção e de entrega, a gente acaba focando muito em, de fato, implementar. Só que a gente acaba, por vezes, implementando algo que não atende ao negócio. Então, nosso grande objetivo, quando a gente começa falando sobre a parte de recuperação de desastres, é justamente tentar entender qual que são os nossos objetivos de negócio. O que a gente precisa, de fato, ter do ponto de vista de negócios. Então, 2 grandes conceitos que a gente precisa ter, e se alguém aqui tiver que escolher sair daqui com um único conceito, eu recomendo esse conceito, que é a gente definir claramente quais são os tempos que a gente tem, tanto tempos do ponto de vista de RTO, quanto os pontos de vista de RPO. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, nessa imagem, no momento que acontece o desastre, o RTO é aquele tempo em que a gente vai ficar fora do ar, todo aquele tempo onde a gente vai ficar sem conseguir acessar o nosso sistema. E quando a gente fala do RPO, é o tempo de perda, quanto de dados a gente vai perder antes do nosso desastre, que seria o tempo de recuperação, o período que a gente tem ali de recuperação, tá? Então, basicamente, o tempo do RTO, ele é o atraso máximo aceitável entre a interrupção do serviço e a restauração do serviço. Esse objetivo determina qual é a janela de tempo que a gente aceita. E isso vai estar diretamente ligado a qual estratégia que a gente vai escolher fazer para recuperar o momento. Então, acho que uma coisa legal que a gente tem sempre que comparar é o seguinte: muito se fala sobre alta disponibilidade. E dentro do ambiente da AWS, a gente sempre fala sobre diversos recursos e serviços que têm aquele conceito de multi-AZ, ou seja, eu consigo trabalhar em múltiplos data centers dentro de uma mesma localidade ao mesmo tempo. Só que quando a gente fala de alta disponibilidade, o nosso objetivo é evitar a falha, ou seja, não ter a falha. Só que quando a gente está falando de recuperação de desastre, que é o tema da nossa discussão de hoje, a gente vai falar sobre como se recuperar de uma falha que aconteceu. Então, o desastre de fato aconteceu. E aí a gente vai recuperar. É bom a gente ter esse conceito, principalmente quando a gente estiver trabalhando as discussões dentro das salas, porque isso é uma diferença. E quando a gente fala aqui, é nesse sentido. Então, se a gente teve o desastre, qual é o tempo que a gente vai conseguir recuperar? Então, seria mais ou menos isso. A gente vai tratar hoje de 4 estratégias: a estratégia de backup and restore, pilot light, warm standby e multi-site. Eu vou explicar mais detalhes de cada uma dessas 4 estratégias, que é o nosso tema de abertura de hoje. Então, quando a gente começa a entender, a gente tem que entender de acordo com o tamanho da interrupção, que a gente pode ver no eixo X desse gráfico, a gente tem que entender como isso cresce no custo. Quanto mais tempo eu fico fora do ar, maior o meu custo para o meu negócio. Então, sempre que a curva vermelha é onde a gente tem que mapear primeiro. E a gente precisa entender qual que é o custo aceitável para o negócio. E de acordo com o custo aceitável de perda para o negócio, isso vai determinar o tempo que pode ficar fora do ar. De acordo com o tempo, a gente vai conseguir saber qual é a estratégia. Então, dado que a gente tem um tempo aceitável, repara, por exemplo, nesse gráfico, a gente define ali que o nosso tempo aceitável ele vai nos levar até um determinado objetivo, que é a linha vermelha vertical.
É o RTO que foi definido, né, por esse cenário aqui do gráfico. Repara que nesse cenário, a estratégia de backup e restore não vai atender. Então, ela não é uma estratégia aceitável. E dentre as outras 3 estratégias, quanto mais próximo do multisite, maior é o nosso custo e maior complexidade de implementar a estratégia. Então, é a partir dessa necessidade de negócio que depois a gente vai chegar na estratégia. O segundo objetivo, a segunda métrica de negócio que a gente precisa entender é o RPO, que é o seguinte: dado que aconteceu um desastre, eu vou ter o tempo máximo de recuperação. E esse tempo máximo de perda de dados, né, por isso o P, né, o P a gente pode imaginar como perda e o T do outro como tempo fora do ar, essa perda tem a ver com o último momento, o último ponto de recuperação de dados antes do desastre que aconteceu. Então, ele vai determinar quanto eu aceito perder dados. E essa perda de dados pode ser tanto realmente como dado que eu não consigo nunca mais recuperar, perdi, ou dado que eu vou ter que reconstruir, dependendo do sentido. Tá? E aí, tanto para o RTO quanto para o RPO, em geral, se o meu custo de construção da estrutura é maior do meu custo de perda, não faz sentido fazer a recuperação de desastre, exceto se tiver um segundo motivo, como, por exemplo, uma necessidade regulatória, algum compliance ou alguma ação que a gente está submetido que exige uma estratégia de DR implementada. Tá? E aqui uma figura semelhante àquela figura que a gente tinha, só que agora no eixo X a gente tem a quantidade de dados perdidos antes, né, o tempo, quanto maior o tempo de dados perdidos antes da interrupção do serviço, acontece um pouco desse cenário. Então, primeiro, mesma coisa, a gente precisa analisar qual é o máximo custo que a gente vai aceitar de negócio e, a partir disso, a gente vai determinar quanto tempo a gente vai ficar fora do ar. E aqui, novamente, a gente observa que são as ações. Então, as ações vão determinar. Observem que tanto a estratégia de Pilot Light quanto a de Warm Standby, do ponto de vista de perda de dados, ela é semelhante. A gente vai entender depois quando a gente visualizar o que são cada uma delas, mas isso, de fato, esse gráfico está certo. Elas são semelhantes, porque a diferença delas está no tempo de recuperação. Tá? Então, basicamente, quais são essas opções? Né? Como eu falei, a gente tem 4 estratégias. A estratégia de backup and restore, que é uma estratégia onde a gente geralmente trabalha RPO e RTO, né, os 2 objetivos, na ordem de horas. Então, geralmente isso aqui a gente está trabalhando com cenários de baixa prioridade, a gente consegue restaurar os dados depois do evento, a gente vai fazer o deploy dos recursos, ou seja, a gente simplesmente mantém uma cópia do nosso backup em outro local. E a partir do momento que aconteceu aquele problema, aí sim que a gente vai para a recuperação. Isso tem um custo na ordem de algumas unidades de dólares ali, dependendo do volume que a gente tem, chega a centavos de dólar, mas em geral, né, unidades ali, dezenas de dólares. Quando a gente vai para o Pilot Light, né, que é a solução que a gente vai entender melhor, onde a gente já tem uma estrutura de dados montada e o que a gente vai fazer é simplesmente subir os recursos de processamento, a gente já tem menos tempo, a gente já está falando ali de dezenas de minutos, dependendo da complexidade do ambiente que a gente tem. Normalmente é feito, né, para você já começa a colocar alguns serviços ali principais, a gente já deixa algumas coisas ligadas, só que por ter algumas coisas ligadas, o custo é um pouco maior, embora a gente tenha o foco aqui seja na redução da perda de dados. No cenário de Warm Standby, a gente já está falando de tempos na ordem de minutos, tanto o tempo de recuperação quanto o tempo de perda. A gente já tem reduções ali muito mais próximas, e isso aí faz muito sentido para serviços críticos de negócios. Basicamente, a gente tem todo o ambiente já ligado, porém numa escala menor. E numa situação que ocorre realmente o desastre, aí a gente aumenta, escala tanto as camadas de aplicação quanto as camadas de dados para que a gente consiga recuperar. Só que por ter todos os recursos ligados, isso traz um custo um pouco maior do que as estratégias anteriores. E a estratégia de maior complexidade e maior
custo também é a multisite ativo-ativo, onde a gente mantém os dois ambientes completamente funcionais e dimensionados para atender toda a arquitetura, toda a necessidade de carga que a gente tem ao mesmo tempo. Isso tende a produzir um downtime zero, inclusive porque a gente pode estar trabalhando em os dois ao mesmo tempo e, de fato, agindo no ambiente tanto de DR quanto o ambiente principal como ativo-ativo, né, como o nome diz. Isso leva a um RPO e RTO próximo de zero. É sempre importante dizer que muitas vezes a gente nunca vai falar que é zero, porque a gente às vezes precisa detectar ou a gente precisa ter uma latência ali de lag da informação, né? Então a gente tem às vezes segundos ou milissegundos, mas ele tende a zero. E geralmente é usado para serviços de missão crítica e tem um custo muito maior. Então quando a gente fala do backup em restore, o que a gente está falando é que a gente replica aí no cenário AWS os dados para outras regiões. Então a gente faz o backup de código, configurações, inclusive imagens de máquina, se for o caso, e o processo de recuperação, ele pode ser tanto manual quanto um processo automatizado. Porém, ele é todo feito após o disparo, ou seja, a gente só tem os arquivos lá, as imagens lá na outra região e nenhum ambiente no ar, propriamente dito, ligado. Então aqui a gente tem, por exemplo, um cenário, vamos olhar, na imagem da esquerda a gente teria o ambiente principal e na imagem da direita, na região da direita, a gente tem o ambiente de DR. A gente tem ali um exemplo como discos de instâncias, uma instância de banco de dados ali, que é o desenho do RDS. Então, há um fluxo de backup desses equipamentos e esse backup ele é sincronizado com a outra região. E lá na região de DR a gente tem apenas o backup. É importante lembrar que nesse modelo a gente precisa também manter uma cópia de todos os códigos, imagens de servidores, porque é muito comum a gente ver a preocupação em copiar o backup de dados dos bancos. E aí, quando a gente sobe e não tem atualizado o backup dos servidores, a gente acaba subindo para uma aplicação antiga, uma versão de aplicação antiga ou um ambiente antigo que não mantém consistência com aquele dado que a gente sincronizou. Então, isso é um ponto importante de se olhar. A segunda estratégia, que é a estratégia de Pilot Light, a gente visa replicar os dados. Então, é como se a gente tivesse, por exemplo, os bancos de dados já ligados, recebendo essa sincronização. Já os recursos necessários para subir a aplicação, né, servidor de aplicação, eles são criados no momento. Normalmente é criado essa estrutura através de modelos com código, automatizados, sejam estruturas de infraestrutura como código, como CloudFormation, Terraform, ou scripts mesmo, seguindo command line, scripts em Python, por exemplo, que é muito comum usar na AWS. Porém, a ideia aqui é que a estrutura de dados, onde eu mantenho dados, eu sincronizo em tempo real, isso já está ligado, e a estrutura de aplicação, servidores, não está ligado. Aqui tem um exemplo, né? Então a gente pode reparar que na arquitetura a gente tem ali, por exemplo, um banco de dados Aurora, servidores de aplicação, servidores de front-end e um balanceador de carga e um servidor de DNS lá apontando para o load balance. E a gente implementa uma réplica do banco de dados, por exemplo, em outra região, e essa réplica vai sincronizar os dados na outra região com um lag ali, basicamente de alguns segundos, dependendo principalmente aí da latência de transmitir isso para um outro local, milissegundos, às vezes alguns segundos. Então, como eu falei, né, o tempo de perda acaba tendendo a zero, então a gente mantém essa estrutura e repara que ali o load balance ele já está criado de maneira que o registro de DNS já possa estar criado, ou seja, no momento que percebe a perda, o DNS ele pode simplesmente operar um failover ali, e os autoscalings também estão criados, mas repara que não tem nenhum servidor. No momento que o DR ele é criado, a gente aumenta as máquinas, né? Ativa por exemplo, para ter uma, duas, quantas máquinas forem necessárias no momento da recuperação, mas a princípio começa com zero. Então, há um tempo, nesse caso aqui, por exemplo, que seria, digamos que a partir da detecção já dispara o aumento do autoscaling, a gente estaria falando de algo em torno de 5 minutos, um pouco menos, dependendo do tempo de boot dessas máquinas. Então, como a gente está falando ali, na ordem aí de 10, 15 minutos seria um tempo razoável, porque tem o tempo de detectar também do health check lá, acompanhando essa detecção. Tá?
Uma outra abordagem é quando a gente tem esse DR no modelo Pilot Lite para aplicações que estão on-premise, que não estão na nuvem. E aí uma solução pode ser a gente manter o Cloud Endure, que é uma ferramenta que a AWS comprou recentemente, né, isso em 2019, em 2020 para 2021, a AWS comprou essa ferramenta, e essa ferramenta no modelo de DR ela pode ser implementada para ficar sincronizando os servidores on-premises e ter imagens dentro da AWS que possam ser carregadas no momento de necessidade. Aqui é uma outra abordagem, mas aí quando a gente está falando de modelo híbrido. A terceira estratégia, que é a estratégia de warm standby, ela visa garantir que tem uma cópia reduzida do ambiente totalmente funcional, ou seja, todos os elementos funcionais estão replicados e funcionando no ambiente de DR. Isso é um ponto importante que na hora que a gente implementa, por exemplo, pipelines de deploy, isso precisa entrar no projeto de DR também, porque se a gente vai ter um ambiente totalmente funcional no local de DR, quando a gente faz um deploy, a gente precisa também fazer o deploy nas máquinas do ambiente de DR. Então, essa abordagem ela estende o conceito do Pilot Lite, focando em diminuir o tempo de recuperação. Porque como os ambientes já estão todos ligados, a virada acontece e começa a funcionar na hora. É óbvio que pode ter uma lentidão ou uma necessidade ali de um aumento de carga, que é o que vai acontecer logo em seguida, porém a gente não fica com a aplicação totalmente fora do ar. Ela já tem alguma coisa ali funcionando que permite fazer esse crescimento. Então, a diferença principal da Pilot Lite é que a gente precisa ligar os servidores. E nesse aqui, a gente vai aumentar tudo que já está implantado. Tá? Então, aqui, repetindo aquele desenho, é como se a gente já tivesse o servidor ali ligado, funcional, no ambiente de DR, e a partir do momento que é feita a virada, ele já está funcionando, e aí a gente simplesmente faz o aumento do ambiente. Nesse cenário aqui, como a gente tem servidores conectando, é importante ativar eventualmente o envio de alterações do banco de dados em DR também para o principal. E o Aurora tem funcionalidades que facilitam isso, né? Em algumas versões do Aurora, inclusive, já tem o multimaster também ativo, então você consegue ter servidores principais de escrita do banco de dados relacional nas duas regiões. Isso acaba também funcionando. Tá? E a nossa última estratégia é a estratégia do ativo-ativo. Ou seja, a gente tem o ambiente completo, totalmente funcional e dimensionado para a demanda do ambiente principal, o que quando a gente tem, por exemplo, aumento e diminuição de carga no ambiente principal, vamos pegar, por exemplo, a gente tem um ambiente, como a gente está vendo, de auto-scaling, que aumenta e diminui a capacidade, a gente precisa ter uma automação que faça isso também no ambiente de DR. Porque não adianta nada a gente, de repente, escalar o ambiente principal e, nesse momento, ter a falha e o ambiente de DR não escalou, ou seja, a gente não está com o multisite, a gente fez um ARMAP. Então, um ARM standby. Né? E aí é uma decisão. Esse ambiente, assim, o que define essa solução, né, do multisite ativo-ativo é os ambientes replicados e dimensionados igualmente. Então, isso equivale praticamente a dobrar o custo. A gente não dobra totalmente porque, por exemplo, o custo de rede não está acontecendo, o tráfego de rede pode não estar acontecendo. Por que pode não estar? Porque é uma decisão da empresa. Ou faz no modelo ativo-ativo, que é de fato quando os dois estão funcionais, e aí o caso de referência da AWS, que a gente acaba sempre ouvindo, é o caso da Netflix, lá, né? E aí que eles têm lá várias regiões funcionando ao mesmo tempo, só que às vezes pode não ser interessante até pela operação. A gente quer ter uma operação mais facilitada, a gente quer, de repente, facilitar o monitoramento, a gente quer facilitar algum aspecto de monitoramento. Então, a gente pode trabalhar com hot e standby, ou seja, o ambiente está completo, está funcional, mas a gente só usa um. E o segundo só vai funcionar no momento que ocorre a interrupção. Tá? Então, esse ambiente aqui ele é um ambiente, digamos assim, mais complexo, mais maduro, que requer, por exemplo, testes constantes, garantia de que, de fato, o ambiente está sincronizado, que os deploys estão acontecendo nos dois ambientes. Então, o pipeline de integração contínua e entrega contínua precisa pensar desse cenário, porém é o que vai entregar aquele near, né, o downtime zero. Né? Lembrando que sempre a gente fala que o RPO e o RTO tende a zero. Ele nunca necessariamente vai ser zero.
tá? Porque mesmo no caso do multisite ativo-ativo, a gente pode ter ali uma certa dificuldade na medida da detecção, porque o DNS precisa detectar que um daqueles ambientes falhou e parar de enviar tráfego para lá, e o próprio cliente, se ele tiver cache do DNS, ele precisa perceber isso e pegar o outro endereço. Então, eventualmente, pode ter uma sensação de interrupção por conta disso. Por esse motivo, a gente fala sempre que o tempo tende a zero, mas que ele não é zero. E depois que essa definição aqui está sendo feita, né, nesse caso aqui, a gente está, por exemplo, trabalhando com um banco não relacional, um Dynamo, é só para mostrar que a abordagem de DR ela é independente da tecnologia, né? No caso especificamente de serviços da AWS, a gente precisa pensar se nas duas regiões tem aquele serviço disponível, porque às vezes tem serviços mais novos que não tem, né, em todas as regiões. No entanto, em geral, a gente vai conseguir uma outra região que tem aquele serviço que a gente usa, porque todos os novos serviços são sempre lançados em Virgínia, Ohio, Oregon e Irlanda. Então, pelo menos em 4 regiões, todos os serviços existem, tá? Mas a estratégia ela é independente do serviço, óbvio que o projeto em si depende dos serviços que estão na arquitetura. E uma vez, então, entendido esse cenário, quais são os próximos passos, né? É importante que cada um analise o seu cenário, o seu negócio, para detectar qual é o RPO e o RTO ideal, e com base nesses valores e na arquitetura do workload, vai definir a melhor estratégia e projetar esse projeto de sincronização e failover para cada workload. Então, em resumo aqui o que eu falei, o mais importante é a gente entender o impacto aceitável de negócio para que a gente possa definir os tempos de interrupção aceitável e de perda de dados aceitável. Com base nesse tempo, a gente vai projetar, vai definir a estratégia e projetar tanto o processo de sincronização de dados e de aplicações, e o processo de failover da informação, e em terceiro, o processo de retorno ao principal, caso a estratégia trabalhe essa questão de depois voltar para o principal. No caso do ativo-ativo, né, como é independente qual que é o principal e qual que é o DR, esse cenário já está previsto no processo de sincronização. Então, era isso que eu tinha aqui como tema de abertura, falar um pouco sobre o conceito de DR, agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, e vamos conversar, vamos trocar experiências. Boa, Pedro, muito obrigado aí pela apresentação aí para guiar as conversas que a gente vai ter. Se puder, Pedro, só trazer mais um ponto que eu acho que seria legal, dado aí que você é bem familiarizado com o Well-Architected Framework, você pode abordar só um pouquinho, talvez uma explicação, a gente tem mais 2 minutinhos antes de ir para as salas, de como que esse tema de Disaster Recovery endereça pontos do pilar de confiabilidade do Well-Architected Framework. Perfeito, Felipe, obrigado. Obrigado pela pergunta. Esse tema de DR muitas vezes é confundido com segurança, né? Mas no caso do Well Architected, ele está dentro do pilar de confiabilidade, porque o objetivo desse pilar é simplesmente que as aplicações elas continuem funcionando como devem funcionar, né? Ali nas perguntas finais, né, se eu não estou enganado agora de cabeça, a pergunta 13 do pilar de confiabilidade fala exatamente sobre DR, e os itens são exatamente esses pontos que a gente comentou aqui. Se já existem os RTOs e RPOs definidos, se a estratégia está definida, se há um processo de failover definido, né, de sincronização e failover, e se isso é testado regularmente. Esses são os principais pontos no aspecto de DR que o Well Architected traz para a gente. Maravilha, Pedro. Obrigado aí pela explicação. E com isso eu vou encerrar aqui a gravação para a gente poder voltar para as salas. Então, obrigado aí pela abertura. Deixa eu terminar a gravação.